Meu Deus, o Senhor me mostra agora uma grande obra. Uma grande obra. Então, essa obra, eu pensei, só para mim? Deus me mostrou só para mim? Mas Deus há de mostrar esta obra para ambas as pessoas que estão ainda dormindo e ainda não viram e ainda não ouviram o chamado. Porque esse chamado está na Bíblia. E tantos de nós passamos por ele e não reconhecemos esse chamado. O chamado é de verdade, verdadeiro. O chamado é de Deus. É um chamado, é tremendo. Porque muitas das vezes você pensa que o presídio é aquele lugar. Porque de fato é. De fato é. O presídio é um lugar que nos dói, nos machuca, nos traz assim aquele sentimento, aquela agonia. Mas se você vê a alma que está na agonia, você corre para junto dela, você quer tirar ela dali. De que forma você pode tirar essa alma? Falando de Jesus. E quem pode falar de Jesus? Aquele que é chamado. E aquele que é chamado? Obedece à ordem do seu Senhor e vai. Então assim, o Evangelho está sendo levado aos presídios. Está sendo levado aos obscuros da vida, que é os cárceres. E a alegria do nosso coração, irmã Sônia, é quando você, eu falo e me emociono, quando você vê uma alma. Aleluia. Quando você vê uma alma, uma mulher, um homem, se prostrar diante de Deus, até um juiz. O juiz. Por que aquele juiz lá antes não aceitou Jesus? Porque nunca ninguém falou para ele e ele não deu tempo. E o crente que andava com ele também não falava. Mas foi preciso entrar no cárcere para aceitar Jesus como seu Senhor. Então você vê um homem se prostrar diante de um Todo-Poderoso, você se alegra. Então o desejo do seu coração é prosseguir. E é convidar, é sair por aí afora falando, você tem um chamado, qual o chamado que você tem? E é isso que o ministério está fazendo, né? Na ordem do Senhor, levando a palavra às igrejas, né? Falando, e não só ir, mas a oração. O fundamento da oração é tremendo. Jamais eu poderia conhecer a irmã Sônia, né? Deus chamou a irmã Sônia, Deus está chamando, chamou o irmão dele. Deus está chamando, chamou o irmão. Foi a igreja que forçou? Não. Cristo falou no coração Glória deles. a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo converteu a eles e incentivou a eles de ir. Aleluia. Ninguém foi forçado a ir, mas Louvado seja Deus. o Senhor Jesus entrou, penetrou no seu coração, na sua vida, levantou a sua visão e viu os campos brancos. E os presídios é um campo branco. Um campo branco. A sociedade abandonou. Mas Jesus abraçou. Aleluia. Através de quem? Através do obediente, do chamado, do escolhido. Você foi escolhida, foi chamada, né? E através dessa divulgação da alma, porque o desejo do ministério é falar, é dizer para o Senhor, dá-me almas, dai-me almas, dai-me almas, dai-me almas, Senhor. Então o Senhor tem dado almas. Aleluia. E quando você vê essa alma se convertendo, você também se derrete, né? De ver uma alma se aceitando Jesus, voltando para os pés de Jesus e saindo de lá, ele não fica só. A igreja continua acompanhando ele. Aleluia. E ele vai, né, se alegrando com Deus na sua vida. E aí também entra no ministério, passa também a fazer esse trabalho. E aí nós vamos juntando, né? Fazendo aquela junta, né? Tremenda no poder de Deus, na busca do Senhor. Então a emoção é tremenda. Não pensa você que entrar no presídio, que o presídio é aquela... Não, aí você não vai porque tem os obstáculos. Não, deixa os obstáculos de lado e aceita o chamado do seu Senhor e entra no ídolo do seu Senhor. E vai aonde o seu Senhor te mandar. E quando o Senhor nos manda e nós entramos na obediência, nós vemos o resultado. E também a cooperação, né? Ninguém força, traz isso, traz aquilo. Deus fala e aí
chega muitas coisas, né, para os que estão precisando. Por exemplo, roupa, calçado, tem sede, a palavra. O principal é a palavra. Depois da palavra vem o sapato, vem a roupa, vem a comida e vai vindo. Por quê? Por causa da obediência. E aí está sendo arrecadado. E cada um que vem traz uma bolsa, né? E nessa sexta-feira agora, eu fiquei maravilhado, foram 4 bolsas, né? Parabéns, irmã Sônia, pela divulgação do trabalho. Parabéns, irmãos. Parabéns, irmã, para você que está lá também trabalhando. Parabéns a todos que se ajuntam a esse ministério para trabalhar para a obra do seu Senhor. E eu estou feliz. Amém. Porque o Senhor me chamou. Aleluia. E eu estou aqui. Eu estou aqui junto com um grande ministério, né? Amém. Está na obediência do Senhor. E eu agradeço, né? Amém. Por poder falar sempre, divulgar sempre esse trabalho maravilhoso. Amém? O pastor Bento gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria fazer umas considerações aí que a Sebastiana tocou, falou aí a respeito do juiz. Mas antes de eu falar a respeito desse juiz, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, só se sabe que é um sofrimento quem já passou por ele. Esse juiz é fruto do nosso trabalho. Esse juiz, ele foi meu diretor quando eu estive preso. O nome dele era Major, mas eu ainda vejo ele como Major e como juiz, porque Deus restitui tudo aquilo que o diabo levou. Nestor José do Nascimento. Na época de 67 até 72, esse homem ele foi diretor no galpão da Quinta da Boa Vista, onde hoje é o Evaristo de Moraes, e no PP, que eles tratavam de presídio do estado da Guanabara, onde hoje é o Hélio Gomes. Ele foi diretor nessas 2 unidades. E quando ele estava como direção nessas 2 unidades, eu passei por toda a vida. Eu estive no galpão, depois saí do galpão, fui para o PP, o presídio Hélio Gomes. E o Nestor era diretor de lá. E eu conheci muito bem o Nestor. Nestor foi deputado por 2 mandatos nesse estado do Rio de Janeiro. E a música dele de campanha saiu de dentro da prisão. E ele foi eleito por 2 mandatos no estado do Rio de Janeiro. E esse homem não acreditava em Deus, ele não conhecia Deus. Para ele não existia Deus, por causa da sua posição social. Juiz de direito está com a lei. Major da Polícia Militar está com as armas. O status de ser deputado estadual por 2 mandatos e também o status de ser diretor de penitenciária. Então ele não via ninguém além dele. Mas num dado momento o Senhor pegou, puxou o tapete dele e ele caiu e foi parar dentro de uma prisão. E quando eu tomei conhecimento que ele estava preso, ele estava lá no 23º Batalhão da PM, ali no Leblon, eu falei, eu preciso ver esse homem. E aí eu fui para lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá, eu peguei e falei para ele, Nestor, tudo bem contigo? Tudo bem. Você me conhece? Lembra de mim? Não, eu não conheço. Eu fui seu interno, rapaz, no ano tal, no ano tal. No galpão da Quinta da Boa Vista, no PP. Não é, eu sou fulano. Aí ele me abraçou, começou a conversar comigo e não ficou satisfeito daqueles momentos somente ali. E me convidou para participar da visita com a família dele num domingo. E eu aí peguei e fui para lá. Ele era do 3º Batalhão, ele convidou a esposa dele, filha, foi todo mundo para lá. E eu aproveitei a oportunidade lá, lancei uma palavra e aí o Nestor aceitou Jesus, não somente ele, como também os seus familiares. E caminhou e continua caminhando, eu creio nisso, eu tenho certeza, só que eu perdi o contato com ele. Depois ele foi para o batalhão de choque, nós estivemos acompanhando ele também, e finalmente ele foi lá para Niterói. E eu fui a Niterói. E na época o diretor de lá era um feiticeiro, um macumbeiro, e ele não permitiu de maneira alguma que eu entrasse para falar com ele.
disse para mim que ele estava muito bem, que ele estava indo na igreja, que estava tudo legal, mas não permitiu a minha entrada. Eu ainda não era credenciado, então eu tive que aceitar a imposição daquele homem. Depois eu tomei conhecimento que o Nestor já foi embora, já está na rua, só que eu perdi o contato. Mas eu espero em Deus, antes de eu partir para a eternidade, me encontrar com o Nestor fazendo a obra de Deus. E a Sebastiana que acompanhou parte desse processo também, a Emília e muitos outros que são daquela época. Foi um trabalho que nós perdemos por questão de liderança, que eu tive um tempo afastado fazendo o seminário, né? Fui fazer seminário não com a intenção de ser pastor, nunca pedi para ser pastor, fazer seminário para ser. Ele vai se aprofundar pelo mundo. Esse é o chamado que Deus colocou no meu coração. Os campos de concentração. E por que não foi? Porque Deus tem os seus planos traçados na medida dele, não na nossa medida. E aí confiou. A gente está construindo uma igreja em cada penitenciário do Rio de Janeiro e na minha visão, que Deus me mostrou. E depois do Brasil, aí com certeza, eu principalmente, que Deus me confiou isso, estarei entrando aos campos de concentração. Já tive chamado, mas achei que não era o tempo de Deus e rejeitei. E quando eu rejeitei o chamado, eu ia para o Novo Texas, nos Estados Unidos. E a pessoa veio me convidar para ir para lá. E eu peguei e questionei, eu falei, não, eu não posso que eu tenho. Para mim pensar nisso, eu tenho que... Primeiro nós vamos orar e depois eu tenho também que acertar algumas questões com o ministério, que eu tenho um ministério, que foi confiado por Deus. E além de tudo isso aí, ainda tem mais uma situação, que é a situação financeira. E a pessoa disse, não, por isso não é problema, você tira o seu passaporte da sua esposa e o resto é por conta da gente. Mas eu vi que ainda não era o tempo de Deus, então eu resolvi deixar para o tempo de Deus resolver. E estou aguardando no Senhor o cumprimento dessa promessa. De uma coisa eu tenho certeza, que é bíblica, que eu não vou morrer enquanto não se cumprirem em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Amém. Glória a Deus, né? Pastor Bento, ele colocou aqui que vai sair do cárcere para os campos de concentração, né? Só uma pessoa tem que estar na força mesmo de Deus, né? O ministério apostólico, né? Que o apóstolo Paulo, ele não tinha medo, ele estava na força de Deus, né? E assim, com certeza, Deus vai levantar outras pessoas também para trabalhar na equipe com ele, né, nos campos de concentração. Nos campos de concentração. E se tiver alguém, né, que quer se candidatar, então já fiquem orando, porque Deus com certeza tem uma coisa grande aqui, né, pra gente, porque Deus, a vinda de Jesus está próxima, muitos não estão acordados para isso, né? E o tempo é hoje. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas o tempo é hoje de pregar a palavra de Deus. Eu também quero chamar a irmã Severina, eu quero fazer dela, assim não vai ser tão longa, né? Porque a irmã Severina, senta aí, irmã. A irmã Severina, eu queria fazer assim uma pergunta, né? Irmã Severina, você acha dificuldade para ir para os presídios? A irmã tem dificuldade de enxergar de uma vista? Você coloca isso como obstáculo na sua vida? Não tem obstáculo, eu me sinto feliz quando eu saio da minha casa, eu vou lá no presídio. Antes de eu ir à minha chamada, eu perguntei a Deus, Senhor, o que é que eu vou fazer no presídio? Se eu não estou em estado perfeito para chegar lá e falar, sei lá, eu não falei uma palavra corretamente. Aí, mas o Senhor me incomodou falando, não, eu quero que você é lá. Então eu falei com o pastor Sueli me encaminhou para o presídio. E graças a Deus, eu saí de casa
eu saio de casa assim, mas quando eu chego lá, eu me renovo no meu repouso, saio de lá abençoada, vou lá para abençoar, mas eu saio muito mais abençoada do que eu abençoo. Amém. Amém. A senhora, assim, quanto tempo faz esse trabalho? Já tem 24 anos ou 5 anos, mais ou menos isso. Eu estou lá no presídio e estou me sentindo cada dia mais melhor para fazer o trabalho do Senhor. Você tem uma opinião formada do que Deus acha disso? Se Deus está alegre com isso, se Ele observa você, está vendo que você foi obediente, o que você acha? Eu acho sim, que Deus está muito alegre com cada um de nós, que se dispõe a fazer o trabalho que Ele colocou na nossa vida. Porque Ele disse que tudo que vier nas nossas mãos, fazer conforme a nossa esforço, conforme a vontade dEle, né? Então, eu acho que Ele está muito alegre com o trabalho que nós fazemos para Ele. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o irmão de Israel, né? Irmão de Israel, você já faz esse trabalho há quanto tempo? 17 anos. E você já viu assim salvação nesse ministério? Já viu bastante pessoas, bastante presidiários se converter? Para dizer a pura verdade, muitos, porque nós levamos a palavra, certo? Então eles se convencem, né, que realmente existe um ministério preocupado de tal maneira. Então nós procuramos levar para eles uma coisa assim, que aconteceu conosco antes de nós nos convertermos, e eles se sentem, né, maravilhados, porque a finalidade que nós temos é passar para ele o amor que Deus teve para conosco, e passando o amor para eles também. E existe uma outra parte, isso aí, uma preparação para eles, para quando eles saírem do presídio, para quando chegar lá fora, eles não desandarem por onde eles estavam antes. Então, isso é um amor que Deus tem colocado em nós, que nós temos passado para eles, e tem sido muito bem assim. Amém, glória a Deus. E você sente assim o retorno do presidiário, o carinho deles, o agradecimento deles, assim? Nós sentimos, porque nós olhamos na face deles e vemos que realmente, né, eles estão interessados, eles sentem necessidade, tanto que quando nós conversamos com alguém, ele fala, ó, irmão, foi bom vocês virem aqui, porque antes eu não tinha esse entendimento, segundo eles. Mas hoje, através dessa igreja, através desse ministério, nós passamos a ter mais amor um pelo outro e passamos a ver que realmente é uma coisa maravilhosa. Então nós despertamos para a verdade, porque vocês foram enviados realmente por Deus. Amém, glória a Deus. Agora eu quero chamar a irmã Gina, né, que também já está nesse ministério. Imagina, você, de quando você está nesse trabalho? Desde quando você está nesse trabalho? A irmã Sônia está caminhando para 2 anos. Estou nesse trabalho. Você tem vontade de parar? Não, de forma alguma, porque eu entendo assim, o nosso chamado é Deus quem faz, né? O nosso ministério é Deus que nos dá. E desde que eu me converti, o Senhor colocou no meu coração esse trabalho. O Senhor já me mostrava que era isso que eu ia fazer, que eu ia trabalhar com enfermos, que eu ia trabalhar com meus internos, assim, encarcerados, que eu ia trabalhar com esses menos favorecidos da rua, né? E o Senhor estava sempre me mostrando. E eu louvo a Deus o dia que eu conheci Pastor Bento, né? Que eu conheci através de um culto de missões. E ali me disseram que ele fazia esse trabalho e eu fiquei assim muito feliz e corri para ele, pedindo a ele que eu queria também participar desse trabalho.
E foi uma coisa assim tão abençoada de Deus que naquela mesma semana ele já me retornou uma resposta, já dizendo até que já tinha me agendado nesse trabalho, né? E eu fui para lá, e no primeiro dia que eu cheguei lá, foi um dia de choro, de muito choro. Eu não consegui emitir uma só palavra, eu só fiz chorar. Porque eu realmente não conhecia assim um presídio em si, né? Eu já tinha ido naquela ali, conhecia aquela partezinha ali, né? Mas eu vi que lá é uma coisa muito maior, são muito mais pessoas, e eu vi muitos jovens, e me comoveu muito aqueles jovens ali. E mas depois, com a continuação, eu vi que eu recebi muito mais do que dei, eu aprendi muito mais do que ensinei, e não tenho desejo nenhum de parar esse trabalho, a não ser que o Senhor me pare, e eu creio que o Senhor também não quer me parar. Porque a cada dia que eu chego lá, eu tenho mais desejo de estar com aqueles meninos, de abraçar aqueles meninos, de levar para eles assim uma palavra de conforto, de amor, de carinho. Eu já tenho muitos deles lá que já me vê até como mãe, eu já entro, eles já abrem aqueles braços, já dizem, ô mãe, ô mãe. Isso para mim é uma alegria muito grande, porque eu até comentei que Deus me deu um filho, mas que eu tinha a bênção de Abraão sobre mim, porque eu tenho espalhado por esse mundo aí muitos filhos. E eles mesmos me adotam como mãe, né? Isso para mim é uma alegria muito grande. Amém, né? A gente aqui, a irmã Gina, ela é de qual igreja, irmã? Batista Niquei. Batista Niquei, né? Então somos realmente uma equipe assim, independente de como já foi falado, independente de denominação. E nós vivemos um só pensamento, né? Os igrejas, mas que é o mesmo pensamento de ver a salvação, de levar a palavra de Deus, né? E aqueles homens passaram muito pelo cárcere, né? E ali eles viram o poder de Deus na vida deles, assim como nós temos visto, né, irmã? Amém. E glorifica a Deus por isso, né? E eu tenho louvado muito a Deus também, né, pela minha igreja, porque ela tem apoiado também muito esse trabalho, ela tem me apoiado nesse trabalho, e é muito bom, né, irmã Sônia, quando a gente tem a nossa liderança nos apoiando naquilo que nós estamos fazendo, né? É muito bom, e eles têm estado muito também à frente desse trabalho, não indo lá, mas apoiando e apoiando, também recolhendo doações na igreja também, para a gente estar levando para lá. Amém. Amém. A irmã Emília, que é a esposa do pastor Suerli Bento, né? Ela também já está há um bom tempo nesse trabalho. Quanto tempo que a senhora faz esse trabalho? Muito tempo, deve ter quase uns 30 anos. Quando eu me converti, de verdade, eu comecei com mendigos, começando na madrugada do carinho, auxiliando, levando a comida, levando a palavra, levando a roupa. Ali trabalhamos por muito tempo. Depois nós fomos chamados para os presídios, né? E ali nós estamos nos presídios há muitos anos mesmo. Eu me sinto muito bem, sentindo que aquelas almas necessitam de amor, necessitam de carinho, necessitam de uma palavra, necessitam de tudo eles precisam, porque ali não tem somente aqueles que fizeram, pecaram, tem também muitos inocentes. Ali dentro tem inocentes. Não é porque estão numa cela que eles são pecadores, porque todos nós somos pecadores. Eles estão ali por algum motivo, os levaram até ali. Mas às vezes não porque eles fizeram, mas porque o inimigo de nossas almas jogou eles lá dentro. Porque ele luta, o inimigo luta para vê-los, para ver eles no fundo do poço. E ali dentro daquele presídio, ali já é o fundo do poço. E só Deus pode tirar. Então Deus nos usa para tirar esse povo do fundo do poço, para libertar, para dar vida, e vida com abundância, mudar a sua vida, fazer deles homens fiéis, homens de Deus. E ser libertos também, né? Ser libertos, se converter e um dia, né? Nos encontrarmos. Um dia nos encontrarmos lá na glória, todos, né? Amém, né? A irmã Emília, como falou, mais de 30 anos nesse trabalho, né? Isso é um privilégio, né?
essa idade que Jesus começou o ministério dele, né? Então, ela tem assim uma privilegiada de ter trabalhado, né? Nós só estamos no começo, né? Cada um tem um tempo, outros 2, 3, 4, 10, né? Mas vamos chegar lá, 30 anos, é um bom tempo, né? Agora eu quero chamar a irmã Márcia, né? Aleluia. A irmã Márcia também já está fazendo esse trabalho. Márcia, eu quero te perguntar assim, você está há quanto tempo nesse trabalho já? Tem 1 ano e meio, né? Mais ou menos que eu tenho do presídio, né? Eu comecei ainda sexta-feira, aí eu assim, me identifiquei muito com o trabalho e hoje eu vou às terças e às sexta-feira. Me dedicando a gastar na evangelização. Você crê que existe uma recompensa para esse trabalho? Ah, eu creio. É promessa do Senhor, né? Porque enquanto nós cuidamos da obra do Senhor, o Senhor cuida dos nossos. Amém. Né? E eu tenho visto isso na minha família, assim. Eu tenho passado situações muito difíceis, né, no meio da minha família, nos meus familiares, e eu tenho visto que enquanto eu estou ali, o Senhor tem feito a obra, não assim de forma, porque às vezes a gente pensa que a obra do Senhor é rápida, tem que ser rápida, né? Porque nós como seres humanos queremos tudo rápido, mas eu tenho visto que o Senhor tem trabalhado ali nos meus familiares, daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E eu creio que o Senhor vai salvar um por um. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para a sua igreja, o que você falaria assim, para que as pessoas pudessem perder todo o medo, de querer, né, estar ali? Irmãos, eu vou contar o meu testemunho. A Sônia sempre me chamava para mim ir para o presídio, que na época era até lá no Grajaú, na delegacia. E eu ficava com aquele receio, e no dia que ela me convidou, eu falei assim, tá bom, eu vou, essa semana eu vou. Aí quando chegou no dia, quando nós estávamos indo, eu conversei com uma irmã, que eu falei assim para ela, olha, eu estou morrendo de medo, eu vou mesmo, mas vou confiando no Senhor, mas eu estou com muito medo. Ela falou assim, não, mas você confia em Deus que Deus vai te usar e não vai acontecer nada não. Quando chegou lá, o carcereiro foi saindo das celas, que tudo lá é assim, fica aquelas celas, tem duas celas, né, duas portas, né, de grade ali, ele foi batendo nas grades falando assim, hoje elas estão muito braba. Olha, mas eu olhei assim pra cara da irmã, eu falei, irmã, Márcia, não fica com medo, que isso é o diabo querendo colocar medo em você pra você não fazer o trabalho. Irmãos, e realmente, quando eu cheguei lá dentro, não é nada daquilo, sabe? Você vê o amor de Deus por aquelas vidas, assim, a carência delas, né, por uma necessidade de Deus, assim, ali no momento elas não sabem que a necessidade que elas têm é uma necessidade de Deus, mas quando elas veem ali o servo de Deus ali, indo ali, quebrando assim as barreiras, porque é uma barreira para a gente chegar no presídio, mas a gente não pode deixar essas coisas impedirem a gente de fazer a obra, e ali elas se apegam a você como se você fosse uma tábua de salvação, mas nós sabemos que nós não somos a tábua de salvação delas, a tábua de salvação delas é Jesus, mas elas, olha, eu lembro assim que tinha uma menina lá que ela ficava parada me olhando e ela falava assim, sabe por que eu tô te olhando? Porque eu era assim que nem você, assim, igual um cristão, né? Porque o cristão ele é diferente, né? O cristão, onde ele chega, as pessoas quando olham, percebem que é um cristão. E ela ficava assim, eu vi ela assim, admirada, olhando para mim. Não para honra minha, mas eu, assim, igual quando eu vou para o trabalho de presídio, eu falo, Senhor, eu não tenho nada para dar para eles. O que eu tenho para dar para eles é do Senhor. Igual como os discípulos falaram ali na porta de Formosa, né? Que aquele mendigo pediram ali para eles, me dá uma esmola. E eles falaram que não tinha nada para dar, porque eles não tinham dinheiro para dar para eles, mas o que eles tinham, eles iam dar, que era o Senhor. E é isso que eu tenho falado com o Senhor. Senhor, eu não tenho nada para dar para eles, mas o que eu tenho, o que o Senhor me deu, eu quero dar para eles. E eu acredito muito que o Senhor olha para aquelas vidas. Irmãos, e quando eu estou ali dentro, assim, sem mentira nenhuma, assim, às vezes as pessoas podem pensar assim, isso é bobeira porque você está dentro de uma cadeia e não sentir medo. Irmãos, eu vou ali na fé no Senhor. E se você perguntar para mim, mas se você tem medo, eu vou falar que eu não tenho. E não tenho medo nenhum mesmo, porque eu creio que é o Senhor que tem tirado esse medo do meu coração. E ali eu faço aquela obra assim com o maior prazer, sabe? Claro que a gente passa por vários momentos, a gente quando faz esse trabalho de evangelismo assim no presídio, a gente passa por vários momentos. Mas o Senhor tem me sustentado, eu tenho pedido ao Senhor para